Ok. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Cultura, diretamente de Carapicuíba, SP. E hoje eu tenho a honra de receber mais um convidado para falar de cultura. Então eu estou muito feliz aqui de receber e eu gostaria que ela se apresentasse. Hoje temos uma mulher aqui para conversar com a gente. Por favor, se apresente. Tudo bem, eu sou a Bruna. Bruna, você é aqui de Carapicuíba? Sim, eu sou munícipe de Carapicuíba, mais especificamente na Coab 2. Na Coab 2. Ô Bruna, até falando sobre cultura, sobre projeto, gostaria que você falasse um pouquinho do seu projeto. Certo, legal. Bom, já me apresentei, né? Meu nome, onde eu moro. Sim. A cidade da onde está falando. É isso mesmo. Meu projeto é um curto documentário que eu busquei contar a minha história através de outra pessoa, porque eu não quis me expor, enfim. E poder dar a oportunidade para outra pessoa estar ali também, contando a própria história. É um curto documentário que relata a dificuldade que a mãe, mulher, artista, tem para poder se manter na arte sendo mãe, né? Além de outras coisas. E não só se manter na arte, mas manter a sanidade em dia também, que é difícil. Entendi. Ô Bruna, e você já tinha algum envolvimento com o documentário? Como é que foi a concepção inicial desse projeto? A concepção inicial do projeto, ela nasceu antes de abrir o edital do projeto. Certo. Eu já sabia o que eu queria, eu já sabia o que eu ia escrever, eu já tinha um roteiro pronto. E daí quando abriu, eu só destrinchei o projeto em cima do edital. Eu já sabia tudo o que eu queria e deu certo. Entendi. E quando você já sabia esse projeto, eu acho que todo documentário, ele nasce de uma dor, né, que a gente tem. Recentemente a gente teve a oportunidade de conversar aqui com algumas pessoas que se envolveram com projetos de documentário e sempre tinha uma história por trás, né, por trás. Você não precisa, lógico, contar essa história, né? A gente não quer em nenhum momento abrir feridas antigas ou abrir feridas novas, mas eu acho que quando a gente tem uma arte, a arte ela tem esse poder de curar, de revelar, de mostrar. E eu queria que você falasse dessa ideia inicial. Da dor. Isso. Eu sempre conto uma história para as pessoas mais íntimas, que é de quando eu descobri minha primeira gravidez. Eu estava me matriculando num curso de aeromoça. E eu conto para as pessoas mais íntimas isso. E daí eu tava me matriculando, vendo o que ia na grade do curso, que vai sobreviver na selva, coisas de enfermagem, tudo que eu acho muito legal. Não, é isso aqui que eu quero pra mim. E aí eu descobri minha gravidez. E aí eu abdiquei, né? Falei, tá, não vai ser agora, não vai ser pra mim. E isso foi muito doloroso. Não só por ter que abdicar ao curso, mas porque eu vi as pessoas que estavam comigo sempre, como amigos da escola, se afastando de mim. E isso foi muito foda, assim, na época. Porque tava todo mundo indo pra fazer faculdade, indo viajar, fazer as coisas. E eu tava me preparando pra como eu ia amamentar, como eu ia limpar uma fralda, porque o bebê não vem com manual de instrução, né? E você se olhar diante de você mesmo e falar com você agora... é bem complicado. É bem complicado. Essa é a minha dor. Eu não tenho vergonha de abrir nem nada. Ser mãe é difícil. Não vem com manual de instrução. Você tem que saber. Você tem que saber o que você vai fazer se o bebê chorar. Você tem que saber tanto que depois de um tempo você decora o choro da fome, o choro da dor e o choro do cansaço. Então, é bem foda. Entendi. E dentro desse adendo da história que você está contando, você colocou um adendo a mais, né? Eu acho que esse assunto é um assunto sempre pertinente. É a segunda vez que esse assunto chega em voga aqui em nosso documentário. Nós já conversamos aqui com uma pessoa que fez um documentário falando sobre essa dor, sobre esse contexto, mas tem um adendo a mais sobre artista manter a arte em meio à maternidade, né? A maternidade. E o que é exatamente arte para você? Onde está a sua arte, Bruno? É difícil dizer isso. Porque eu vejo tantas em mim, dentro de mim, sabe? Eu faço tanta coisa, assim.
Eu acho que arte depende pra cada pessoa. Pra mim, arte é plural. Então não tem como eu dizer o que é arte pra mim. Porque é tão abrangente a resposta. Mas acho que arte é você poder se manter em equilíbrio, conseguindo fazer as coisas que você gosta de fazer. E eu acho que é o que eu consigo fazer. Eu consigo me manter no equilíbrio e consigo fazer as coisas que eu gosto de fazer. Como assim, Bruna? Eu tenho um brechó online, então é tudo eu tenho que tocar. Eu sou mãe, então tem hora de ir pra escola, tem hora de comer, tem hora de dormir, tem hora de ficar no videogame, então eu consigo controlar. Gosto muito de fazer grafite. Você é grafiteira? Então, eu tento, né, ser grafiteira. Que legal. Os 2 primeiros eventos de grafite feminina aqui na cidade foi eu e mais 2 munícipes que fizemos. Que legal, que legal. Mas assim, ser grafiteira... Não, acredito que não. Porque grafiteiro tá ali todo dia, né? Sim, tá fazendo, sim. E eu não tô produzindo. Então, eu não me rotulo. Eu não consigo dizer pra você hoje... Olha, Eliezer, né? Eliezer, eu sou isso. Isso pode ser que me atrapalhe um pouco, como pode ser que me ajude também. Eu sei que em cima disso eu tô bem. Eu não consigo estagnar numa coisa e falar, eu quero seguir isso aqui, ó. Não me aprofundo. Eu sempre tô no raso. E isso é de mim. Entendi. Eu acho que também esse lance que você falou assim do equilíbrio do raso e do profundo, eu acho que isso é uma ótica dependendo de quem nota, né? Porque, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, a arte ela tem esse poder de falar com a gente. Aqui a gente conversa com artistas. Por quê? Porque o artista, ele tá sempre mostrando a arte dele e poucas vezes ele tá mostrando sobre si, né? Porque a gente na nossa arte tem um pedacinho da gente, mas a gente é um pouquinho mais do que a gente mostra para as pessoas, né? E você usa um termo que eu achei muito interessante, você falou sobre equilíbrio. Sobre equilíbrio. Antes do documentário, tem uma Bruna por trás desse documentário. E eu gostaria que você falasse, assim, artisticamente, quando você foi achando o seu equilíbrio através da arte, né? Você falou sobre o grafite, falou sobre o brechó. Conta uma história através da arte, como é que você foi encontrando o seu equilíbrio? Nossa, é que dentro de mim existe o equilíbrio, né? Mas sim, a visão de vocês, nossa, menina totalmente doida. Faz um monte de coisa. Não. Eu acho que você encontra o equilíbrio fazendo, né? Igual a gente tava falando antes de começar. Na prática. Eu tinha a escolha de falar, tá, tô grávida e agora? Vai nascer. Então você se organiza em cima disso. O que você vai fazer? Como é que você vai manter? Eu tô voltando pra arte depois de 10 anos que meu filho tá fazendo agora. Porque antes eu não conseguia. Eu fazia arte porque era o meu ganha-pão. Certo. Eu fui casada com uma pessoa que fazia, e a gente fazia junto e ganhava a vida em cima disso. Depois eu me separei e falei, tá, e agora? Aí eu entrei nisso. Quem é a Bruna? O que a Bruna vai fazer? Como é que ela vai continuar através na arte? O que ela vai fazer? E aí eu me vi escrevendo projeto. Falei, tá, eu sou boa em quê? Sou boa em escrita? Sou boa em fala? Sou boa em ideias? Sou boa em interpretação de texto? Vamos escrever projeto, né? Aí que foi o que eu falei pra você. Já tinha a ideia de fazer pra poder contar a minha história em cima. Do que é a minha vida, mais ou menos, mas sem me colocar ali. Entendi. E aí falei, quem que eu posso chamar? Já tinha a pessoa, que era a Risca. Já tava montado o projeto. Saiu o edital, eu falei, vem. Que legal. Aí eu fiquei, quem me acompanha no Instagram viu eu 3 dias seguidos, sem comer, sem dormir, só escrevendo projeto. Assim, 3 dias sem comer, sem dormir? Sem dormir não, né? Mas dormindo mal, vai. Muito mal. Dormia o quê? 4 horinhas por noite. Aí acordava e ia de novo. Sentava, colocava a cobertinha ali na cadeira e continuava o projeto. Aí eu reli no projeto, não sei quantas vezes a gente mandar. Mas deu certo. Ô Bruno, até falando sobre o documentário, ele tem uma parte que me chama bastante atenção, que é o roteiro. Porque o roteiro é a espinha dorsal de um documentário, né? Porque quando a gente vai escrever um documentário, a gente precisa, antes de ter os elementos, que sejam os personagens, que seja a fotografia do documentário, como é que a gente vai costurar isso? Eu preciso de uma história a ser contada. Você lembra que antes do documentário você já se pegou escrevendo alguma coisa e tendo satisfação naquilo que você escreve? Sempre.
Quase sempre. Quase sempre? Em quais ocasiões? Todo final do dia eu escrevo. Eu costumo escrever o que aconteceu no meu dia. Eu peguei isso da minha mãe. Certo. Faz isso até hoje também. E aí a gente consegue ter um embasamento de como foi nosso dia, de como tá sendo nossa vida. Na verdade, pra trabalhar, eu não consigo trabalhar se eu não escrever. Eu não consigo lembrar se eu não escrever. Pra estudar, tem que escrever. Eu sempre escrevo. Tô sempre escrevendo sobre várias coisas. Mas normalmente é pra mim, né? Que eu escrevo. Entendi. E a primeira vez que você, digamos assim, começou a escrever para que outras pessoas conhecessem a sua história, foi no documentário ou você já se envolveu em algum contexto artístico que você precisou escrever? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Então vamos lá pro documentário. O roteiro, ele demorou quantos dias para ser escrito? Você lembra? O roteiro demorou um dia, acho que tá. Não foi difícil, né, entre aspas, porque como foi um curto documentário e era uma entrevista, eu tinha que ter as perguntas. Entendi. E como eu queria falar um pouco sobre a minha vida e a vida da pessoa é quase igual, então meio que eu tentei fazer algumas perguntas que eu gostaria de receber. Pra eu poder responder, inspirar, criar representatividade e não expor a pessoa. Eu acho que eu pensei muito nisso, nessa questão de expor. Que a vida pra gente já é tão difícil, né? E aí não é legal a gente ficar expondo a pessoa, o que acontece dentro da casa, esse tipo de coisa assim. Mas tentei trazer primeiro quem a pessoa é, qual a dificuldade da pessoa, o que ela passa. E no final, o que ela queria deixar para as outras pessoas. Acho que eu iria gostar de receber isso assim como pergunta. Não é uma indireta. Não, entendi. E o fato de conduzir uma entrevista falando sobre um assunto que tanto lhe é caro para a pessoa e para você. Para você e é muito legal. É muito legal você já assumir logo de cara que é algo biográfico. Sim. Algo biográfico. Então a gente vê que tem realmente a sua história envolvida. São duas histórias que se encontram. Então, por ser um tema muito sensível e que exige conversas a respeito, hoje quando a gente fala do Brasil de mães solos, a gente fala de um contexto que não é exceção. O Brasil, infelizmente, esse assunto volta a ser recorrente. E na entrevista do documentário, como é que foi conduzir essa entrevista e reviver alguns sentimentos nesse sentido? Foi bastante choro durante a entrevista, assim, entre eu e ela. Porque fui eu que entrevistei ela. Certo. E aí ela respondia coisas que eu entendia muito. E a gente sentia a mesma dor naquele momento, sabe? E durante enquanto eu conduzia as perguntas, eu fui entendendo que aquilo ali foi a melhor opção que eu tive. De convidar ela, sabe? Porque as dores eram parecidas. E as crianças estavam ali no ambiente também. A gente ouvia choro, a gente ouvia risada, a gente ouvia eles brincando. E só o fato de você estar ali, dando entrevista com seus filhos, já mostra como é a sua vida. Né? Cadê a rede de apoio? Que as pessoas tanto falam, que você tem, você na hora que você precisa, você não tem. Então, foi assim. Eu conduzi a entrevista compartilhando as dores. Foi isso. Entendi. E essa dor inicial, quando você estava para escrever a entrevista e a construção, quando você escreveu em determinado momento, você falou, poxa, vou aliviar a mão aqui. Teve esse processo, você pensou nisso instintivamente? Ou foi um negócio tão visceral que você já foi escrevendo? Ou você foi tocado em algum momento na entrevista? Você fala quando eu escrevi antes ou quando eu conduzi? Antes, tô falando antes. Não, foi mais simples escrever as perguntas, eu acho. Que como eu disse, eu fiz perguntas que eu gostaria de receber. Então, o que eu gostaria de responder? Então eu fiz as perguntas ali. O que eu tive mais trabalhinho foi colocar objetivo principal, público-alvo, essas coisas assim.
Isso foi você mais fala na burocrático. escrita do projeto. Na escrita do projeto. Porque quando eu escrevi o projeto, eu já coloquei tudo ali. Tem gente que não põe, né? Tem gente que põe que vai ter intérprete de Libras, mas não põe quem. Põe que vai ter uma entrevistada, mas não põe quem. Eu não, eu já deixei todas as personagens ali. Até mesmo porque tem que ter uma ficha técnica. Então, eu não sei como eles fazem isso, na verdade. Mas foi assim, foi bem tranquilo na hora de escrever as perguntas. O que foi mais burocrático é a introdução, o objetivo geral, o objetivo principal. Aí você tem que falar bonito, né? Ali. Sim. Até falando sobre a concepção do projeto. Quando a gente fala de um documentário, a gente tem N referências que a gente acaba usando. E por que você chegou nesse formato de entrevista, hein? Central do Brasil. Central do Brasil? Em qual episódio? Qual cena? Pra ficar mais claro aqui na minha cabeça. A cena que... O começo do filme. Que as pessoas estão mandando mensagens por carta. E daí... E é um filme vintage. A gente tava falando sobre as coisas retrô aqui, né? Eu gosto muito desse filme. E aí, as pessoas terminando o relacionamento por carta, falando que tá com saudade por carta. E aquilo é uma entrevista e ela tem que saber da vida inteira da pessoa pra poder escrever uma carta. Já pensou que legal? Foi nesse formato. Falei, curta documentário, como é que eu vou fazer? Eu quero saber, eu vou perguntar. Então, foi isso. E até essa referência da Fernanda Montenegro, desse filme de Central do Brasil, o legal aqui é que a gente sempre pede uma referência cultural e hoje já veio logo de cara na conversa e na entrevista. Até usando esse filme como referência, tem determinados momentos que a Fernanda, ela tá... A Fernanda é atriz, porque eu não lembro o nome da personagem agora. Eu não lembro. Ela faz uma personagem que ela se tornou um pouquinho insensível em relação às dores dos outros, né? Então ela vai escrevendo carta, vai escrevendo sobre a história das pessoas e em determinado ela é tocada por uma história de um menino. Sim. E ela se envolve nesse projeto de achar uma família para esse garoto. Qual que foi o ponto que teve esse ponto de encontro emocional na entrevista quando você tava fazendo? Que pergunta boa. Você fala na hora que eu tava fazendo a entrevista, qual foi o ponto que mais me deixou... Qual que foi o ponto central do Brasil, exato? Que você fala, rapaz, essa história me tirou aqui da minha zona de conforto. Porque você já tinha um projeto escrito, você já tinha escrevido o roteiro, você já tinha ideia de como é que ia funcionar a questão das câmeras. Mas qual que foi o ponto de encontro que você fala, rapaz, isso daqui eu não tava esperando. Me tirou um pouquinho da minha zona de conforto. Foi fora da curva, né? Isso. Teve dois pontos que ela comentou, que ela contou na entrevista. Que foi um que ela falou que teve uma mina num evento de grafite, que ela tava chateada sobre a situação por ela querer pintar e não ter a rede de apoio. E aí a pessoa olhou pra ela e falou assim, não fica preocupada. Eu fiz carreira de mãe e você fez carreira de artista. Quer dizer, o contrário, eu fiz carreira de artista e você fez carreira de mãe. PS, é amiga dela, tá? Uma dica para as pessoas, se vocês não puderem ajudar, não atrapalhem. Não falem coisas que vocês acham que vai ajudar. Porque ser mãe não tem como você simplesmente falar, no outro dia eu vou melhorar nisso. Igual você ir pra academia e falar, eu vou melhorar nisso porque eu quero ser melhor aqui nisso daqui. Ou começar a estudar pra algo, uma língua. Ser mãe é pra sempre. A gente não cria carreira em cima de ser mãe. A gente é mãe porque a gente engravidou e teve o filho. Não existe isso de criar carreira em ser mãe. Você é mãe a partir do momento que você sabe que tá grávida e sabe que vai ter um filho. Ser mãe é doloroso pra caramba. E teve outro ponto também que ela comentou que roubaram as ideias dela. Ela fez um projeto de uma revista e ela passou essa ideia pra pessoa. Se eu não me engano, foi a mesma pessoa. E a pessoa roubou a ideia dela e falou que a ideia era da pessoa. Falou, essa revista é minha. Quando ela tinha pego uma ideia de outra mina que era da Risca. Já pensou?
Que legal, né? Você passar a ideia pra alguém e falar, ó, se der certo, lembra de mim, tá? E a pessoa roubar a sua ideia. E aí você vai fazer o quê com 3 filhos? Você vai chorar pra quem? Né? É muito doido, assim, a visão que eu tenho da mãe na arte, porque eu, às vezes, me sinto como uma pessoa... Sabe o mendigo que as pessoas não enxergam? Que ele é invisível? É mais ou menos isso. Ah, vai ter um evento, quem que a gente chama? Pô, fulano é boa, né? Fulano é boa, pinta bem pra caramba. Troca uma ideia, mas ela é mãe, ela tem filho. Será que ela não vai furar com a gente? Será que ela tem rede de apoio? É melhor deixar pra lá, né? É igual emprego. Se você vai numa entrevista e fala que tá grávida, quem que vai te contratar? Ninguém. Se a pessoa quiser te mandar embora... Ainda bem que é lei, né? Ela não poder mandar embora quem é mãe. Mas é a mesma coisa, assim, sabe? A rejeição por você ser mãe. Por você ter filho e a sua vida ser mais difícil que a das outras pessoas. É basicamente isso. Entendi. Bruna, você falou... Algo que me tocou foi em relação à interrupção da arte, né? De fazer arte. Você está vivendo algo muito bonito, algo que a gente... É um sentimento que move qualquer pessoa que tem coração, que é o lance da maternidade. Mas o lance de não ter uma rede de apoio inviabiliza um monte de coisa nesse quesito da execução da arte. Até para quem vai assistir o documentário, a gente sabe que é a sua história contada, a sua história e a história de outra pessoa. Por que isso não estava dentro do vislumbre quando você começou a escrever? Você sabe dizer? Você fala da questão do... Por que isso não tinha te ocorrido antes quando você fez a pergunta? Da rede de apoio? Não, da rede de apoio não. O lance da dor de interromper a arte. Eu não entendi essa pergunta. Eu perguntei assim, porque você falou assim, ó, foi algo que saiu fora da curva. Foi o fato de, no episódio, quando ela falava que roubaram a ideia dela, que ela sentia que as pessoas menosprezavam o fato dela ser artista. E você, quando estava escrevendo o repertório, você falou, eu queria que fizesse essa pergunta pra mim. Essa pergunta. Não que você queria que ela respondesse as mesmas coisas que você responderia. Mas por que isso te tocou naquele momento? Na resposta dela? Isso. Porque eu ficaria muito puta se fosse comigo. Já pensou? Você passa uma ideia pra alguém, a pessoa pega a sua ideia e fala que é dela? Você com 3 filhos e uma bebê, você vai fazer o quê? Você fica de mãos atadas, fala, tá, eu poderia fazer várias coisas aqui, me mobilizar e falar que a ideia foi minha e falar, ó, o projeto tá aqui, é meu, mas e aí com o filho? Você vai correr como? Né? Pra quem? Isso pra mim realmente é fora da curva, assim. É complicado até pra pessoa confiar em outras pessoas, né? E com 3 filhos, e vai fazer o quê? Né? Entendi. E agora vamos falar de um assunto que eu acho importante a gente falar. Quando você começou a escrever o projeto, tinha uma dor, tinha todo um envolvimento, tinha toda a sua história envolvida. E quando o projeto terminou, que você viu a obra pronta, qual foi a sensação que você teve, Bruno? A sensação que eu tive e que eu tenho é que eu quero continuar trabalhando com mulheres, mães e artistas. Essa é a minha busca. Talvez fazer mais documentários. Eu tô com umas ideias aí, eu não vou falar aqui, né? Não, né? A gente acabou de falar de um episódio aí, você não vai falar uma ideia, né? Mas a gente vai escutar e assistir esse episódio. Eu tô com algumas ideias pra continuar fazendo isso, de forma documental também, e de outras formas. E graças a Deus, meu coração ficou cheio quando eu consegui terminar. Depois que eu assisti, eu falei, é isso, vamos continuar fazendo. Entendi. E na sua opinião, assim, até falando sobre o processo de ter escrito, ter visto o material terminado, se fosse passar um pequeno release da importância das pessoas assistirem o seu documentário, o que você falaria para elas? Isso é merchan, hein? Assistam! Qual parte seria pra isso. Pra despertar? Isso.
Eu acho que seria essa parte que ela fala que... Da menina falar pra ela que ela fez carreira de mãe e a menina fez carreira de artista. Porque nesse momento a voz dela embargou. Ali eu achei que ela ia chorar no documentário, mas ela não chorou. E... a ideia do documentário, na real, é passar representatividade. Que as mães se vejam ali, sabe? E olhem e falam, olha, não é só eu que sofro com isso. Tem outra mina ali, ó, que também tem a mesma dor que a minha. Que a gente não, né? Não faz um papo cultural sobre isso, né? Já que a gente está à margem das coisas, né? Boas. E é isso. Eu acho que seria essa parte do documentário que eu mais me peguei ali. Entendi. Quando a gente fala desse sentimento, a gente fala de um despertamento da arte, principalmente para você e para quem partilhou da história dela no documentário. Teve algum momento na sua vida, Bruna, que você, além da dor, falou, poxa, eu preciso ressuscitar esse lado artístico meu que em determinado momento da maternidade eu deixei isso se arrefecer, eu deixei isso se esfriar? Olha, dentro da arte, muito assim, eu tava muito... Quando eu tava escrevendo o projeto, eu tava com muito isso na cabeça. Eu preciso voltar a fazer arte. Hoje eu busco voltar a ter meus sonhos antes de estar grávida. Eu pretendo voltar a fazer o curso de comissária de voo. Quero fazer. Já tô me preparando pro inglês, pra ano que vem já começar a fazer e é isso. Vou fazer, não tem por que parar. Eles já estão grandes. E eu não estou indo embora, eu estou trabalhando, né? Realizando sonhos. Porque antes da gente ser mãe, a gente é mulher e a gente é artista. Mas sobre a arte, também quero continuar também fazendo arte. Porque a sociedade civil precisa entender que a arte é uma necessidade básica também. Como a saúde, como o transporte. Arte é política, né? Antes de qualquer coisa. Então, se arte é política, eu quero continuar fazendo. Porque a sociedade civil precisa de arte. É sobre isso. É muito sobre isso. É sobre fomentar a cultura, né? Fazer acontecer. Hoje eu fiz um post no meu Instagram, é muito difícil fazer post. E eu coloquei a legenda Memento Mori. E eu fui pesquisar antes de colocar, né? O que era realmente Memento Mori. Sabe o que é Memento Mori? Não. É você entender que você é mortal. A gente vai morrer, sabia? O que a gente vai fazer em vida, a gente só pode fazer agora. Agora, hoje, amanhã. O que a gente já fez, já era. O tempo que passou, já foi. Então, tô em vida para fomentar a cultura. Mas para realizar sonhos também. Por isso que eu não me afundo. Eu tô sempre no raso. Entendeu? Legal. Ô, Bruna, é muito interessante bater esse papo e conversar sobre o documentário, sobre a arte do artista. E você falou em determinado momento aí da cultura, né? Da importância da cultura como necessidade e elemento básico, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente vê, principalmente com artista, a gente teve um episódio assim que foi fatal para os artistas, né? Que foi um momento de muita dor e sofrimento, porque assim a gente sabe que várias pessoas ficaram desempregadas na pandemia, né? A gente sabe disso, que várias pessoas perderam emprego e além do emprego foi uma fatalidade assim para nós seres humanos. Eu de verdade eu achei que voltaríamos melhor, né? Mas parece que as pessoas não aprenderam nada. Parece que foi só um episódio que foi esquecido e não fez influência na vida das pessoas. Mas uma das primeiras coisas que foi cortada foi a arte. E a gente não teve nenhum episódio de fomento pro artista. E isso quando eu falo no contexto do Brasil, foi uma coisa bem mundial. Os artistas foram um dos primeiros, aqueles que poderiam se lançar fazendo live, né? Fazendo live, que tinham grana sobrando ali, eles conseguiram. Mas o pequeno artista, ele sofreu pra caramba nesse episódio.
E agora, com essas leis de incentivo, qual que foi a importância da lei de incentivo pro seu projeto? Tanto para tocar, quanto para começar a tirar do papel? Olha, a maior importância para mim desse projeto foi o que eu havia falado. Os meninos estão grandes já, né? 10 e 11 anos. Então eu queria voltar a fazer arte, mas através de projeto. Então, vem em mim, né? Literalmente. Abri o edital e eu me afundei. Aí eu me afundei. Aí eu me afundo. Eu tenho que me afundar para depois subir pro rádio de novo. Então foi muito importante para eu estar aqui hoje falando, as pessoas me conhecendo, né? Tá me dando voz. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque tudo dependeu da Lei Paulo Gustavo. Pra você tá aqui, pra eu tá aqui. Então é muito importante. Se não tem isso, eu nem ia saber quem você é. E ninguém ia saber quem eu sou. E ia continuar do jeito que tava, né? E você citou a pandemia. E eu citei o Jeff, né? E na pandemia nós fizemos projeto independente. Dentro da casa deles. Que foi o Hip Hop Carapicuíba. Sim. A gente fez tudo de forma independente na pandemia. Mas enfim, não vou me aprofundar nisso. No Hip Hop Carapicuíba, você atuou ajudando ele? Como é que foi o processo? Sim, eu fiz a parte do grafite. Eu grafitei lá dentro, lá onde era a casa deles. Do Milito, do áudio, eu vi esses grafites. De alguma forma eu participei com um amigo meu, a gente cantou lá. Muito bonito, muito legal, sim. Muito legal. E a gente fez tudo de forma online, ou seja, não paramos. Fizemos. A pandemia não vai ter? Tá, vamos fazer o quê? O que dá pra fazer? Então vamos fazer. E a gente fez. Jennifer também, um beijo. E o grafite entrou na sua vida como, Bruno? Olha, pra eu falar como o grafite entrou na minha vida, eu teria que voltar muito e trazer pessoas aqui que hoje não dá pra eu trazer. Mas, como eu comentei, eu fui casada, né, com uma pessoa que ganhava vida com isso. Ele é aerografista, né, ele faz isso, com compressor. E por 4 anos. E a gente ganhava vida, eu ganhei a vida por 4 anos com ele fazendo grafite, em porta de aço, pintando portão, fazendo desenho em sítio. Foi assim. Mas antes você já desenhava? Já. Mas quem me introduziu no grafite foi uma pessoa que ela não mora nem no Brasil hoje. Sério? Eu conheci a pessoa e aí ele pegou uma folha, me deu uma folha. E aí ele fez um desenho pra mim só com curvas. E aí eu olhei aquilo e falei, porra. Sabe quando você fala, caramba, dá pra fazer isso? E aí eu me introduzi na arte, falei, eu gosto muito disso. Mas com os 12 anos eu já fazia foto, sempre gostei de fotografia, enfim. Mas no desenho foi assim. E é isso, é que realmente não tem como eu citar o nome da pessoa aqui. Não, sim, eu entendo perfeitamente. Eu gosto muito de usar um exemplo de uma frase que pra mim é muito cara e assim, sempre nas conversas eu retorno com essa frase, porque é uma verdade que cada dia que eu converso com os artistas e converso com os artistas das mais diferentes artes, essa frase ela retorna pra mim. Toda criança ela nasce desenhando, pintando, dançando e cantando. Aí ela cresce, ou ela abre mão de todas, ou ela pega só uma, né? Só pega uma, ou não pega nenhuma. E retornar depois de tanto tempo, assim, mostrando sua arte através da escrita. Bruna, o que fez com que você, com todos os episódios que você passou na vida, que você não matasse essa criança que existia lá atrás? Olha, que pergunta boa. O que fez? Eu acho que é a gente entender. Eu não sabia o que era o significado de Memento Mori. Eu fui descobrir hoje, mas eu já vivia ele. Isso eu posso fazer em vida, né? Então foi entender que o que eu tenho pra fazer, que eu faço agora. É isso que eu gosto de fazer? Como que eu vou fazer? Assim, tá? Então cria um plano, uma estratégia e faz. E a minha rede de apoio também, que me ajuda muito. Meu pai e minha mãe me ajudam muito. Minha rede de apoio são eles. Sem eles eu não ia estar conseguindo fazer isso hoje.
Então é isso. Então, não depende só de eu querer fazer. Depende da minha rede de apoio também me ajudar. Né? Às vezes rola aquilo, tá indo pra rolê. Não é rolê. É arte. Não tô indo pro rolê, tô indo fazer as coisas acontecer, é diferente. Até você explicar que você só pode fazer as coisas em vida, é complicado. É algo que é bastante caro pra gente, né? E quando a gente fala de maternidade, a gente fala de tempo, a gente fala de comprometimento. E os pais, eles cobram... E você tá fazendo arte, você vai ganhar o quê? É bem assim mesmo. Você tá ganhando quanto pra fazer isso? E aí você fica... Porque evento de grafite a gente faz de forma independente. É tudo nosso ali, tudo por conta nossa. Vê aí, vamos fazer o quê? Vamos chamar quem? Como que vai ser o material? Vai ser mutirão ou vai ser convidada? Como é que vai fazer? E o que você tá ganhando realmente? Você tá fomentando a cultura, né? Você não tá ganhando, você tá doando pra cultura. Vamos fazer acontecer? Né? Era o que o finado Crush fazia. Né? O finado Crush trazia uma galera pra cá. Ele era da Coab também. E... independente de lado político que as pessoas falam dele, ele fomentava a cultura. É isso. Legal. Bruna, quando a gente fala tanto da história, da dor que ocasionou o documentário, a gente tem a parte gráfica, né? A parte gráfica que é uma parte muito importante do documentário. Porque um documentário, ele não é só o roteiro, ele não é só a história por trás. Como é que você chegou na concepção de como ia ser filmado, de como ia ser gravado, o formato? Como é que você chegou? A concepção foi entre o grupo, foi entre a equipe. O Black, o Nego, o Will. A Cris foi mais a intérprete de Libras e a Risca também não opinou nisso. Uhum. A gente pensou num lugar que tivesse uma boa luz, uma boa iluminação e silêncio. E aí a gente fez no fundo da casa do Nego, que foi o lugar melhor. Dava pra gente posicionar bem a iluminação e não tinha tanto som. Caiu no fundo da casa, né? A gente não pensou muito na estética. Certo. A gente pensou mais na iluminação e se ia dar pra ver bem. E fizemos. Foi nosso primeiro, né? Agora a gente quer deixar um pouco mais... não sei, mais profissional. Não, mas o primeiro de muitos, né? Mais acho bonito. Que tem muita história legal pra contar. Eu né? acho que o fundo mais... não diria tudo branco, mas um fundo com uma porta ou uma parede meio vintage. Ia ficar uma coisa mais documentária, sabe? Bruno, você tá usando toda hora esse termo vintage. Vintage. A gente sabe que o vintage ele tem todo um conceito por trás. No documentário a gente vê esse tipo de linguagem ou não? Não, a gente não vê. Mas como é que você... assim, por que você se identifica tanto com essa linguagem? Com vintage? Acho que é porque eu gosto de editar a fotografia de forma vintage. Ah, legal. Quando eu edito foto, eu gosto de pôr granulado, eu gosto de deixar pouco contraste, sombra, eu gosto muito de sombra. Então eu gosto muito disso. Trabalho com brechó, né? Se eu não gostar do vintage, eu tô no lugar errado. E essa estética te atrai? Quando você percebeu... Porque a gente nunca percebe... Por que a gente gosta de uma determinada coisa, né? Uhum. Aí, quando uma pessoa pergunta, às vezes a gente talvez nem se consiga se explicar. Mas quando você se apossou desse termo, poxa, eu gosto pra caramba do vintage, você percebeu que essa linguagem dizia tanto quanto você em qual determinado momento da sua vida? Vários. Você pode contar uns dois pra gente? Música vintage, eu gosto muito. Erasmo Carlos, eu escuto muito. Pra caramba, né? Nação Zumbi, querendo ou não, Nação Zumbi é vintage. Eu tenho uma tatuagem do Charlie Brown. Eu sou Charlie Brown até morrer. É minha referência de alma. E você quer duas, né? Isso. Vou te dar 3, vai. Vai. Sou legal. Carro. Não precisa nem falar, né? E fotografia. Máquina. Objetos em gerais eu acho mais bonito, esteticamente falando, e durava muito mais, né? Os Nokia caía no chão, aquilo não quebra. Não quebrava nunca. E é isso, eu acho mais bonito o vintage e mais útil também. Entendi. Até falando sobre a linguagem vintage, vou até beber água aqui. É pra mim. Obrigada. Até falando sobre
essa questão da estética vintage, você citou carro. Pra quem gosta da linguagem, era muito mais bonito, né? Eu vejo algumas fotografias antigas que mostravam os carros antigos, tinha muito mais cor, tinha muito mais vida, tinha uma estética ali interessante, tinha uma estética interessante por trás. Quando você tá grafitando, quando você tá pensando em arte, você pensa nessa linguagem, isso te acompanha de alguma forma? Quando eu tô grafitando, não, porque normalmente eu gosto de fazer letra. Gosto de fazer meu segundo nome. E eu não grafito tanto, assim, pra tá, né, pensando nisso. Mas eu tô sempre buscando, principalmente em roupa, ser vintage. Assim, tá fora do padrãozinho do que as pessoas estão usando. Trazendo coisas de antigamente. Colete, bota, mas coisas bem do passado mesmo. Meus objetos do quarto também, normalmente, é tudo coisa antiga. Mas pra trazer, assim, na referência, mais edição de foto mesmo. Que eu trago o vintage. Muito legal, muito legal. Ô Bruna, eu quero assistir o seu documentário. Qual que é a forma que eu consigo assistir o seu documentário? A gente vai deixar o link disponível no YouTube, a gente não fez isso ainda. Certo. E vamos deixar na bio lá do Instagram do documentário, que o documentário tá na minha bio, mas aí se você jogar @docmulher, você encontra lá o documentário. E é assim que você vai conseguir assistir. Legal. O documentário já tem nome? Já. Qual que é o nome do documentário? O nome do documentário é Mulher, Mãe e Artista. Mulher, Mãe e Artista. Mulher, Mãe e Artista. Eu coloquei o nome assim pra poder fazer a sequência das coisas. Antes de você ser mãe, antes de você ser artista, você é mulher. É isso. Entendi. E essa divisão, essa escolha artística, ela foi totalmente pensada, né? De mulher, mãe e artista. E por que a artista ficou por último? Porque alguma coisa ia ter que ficar. Alguma coisa ia ter que ficar por último. Se não fosse o artista, seria a mãe. Se não fosse a mãe, seria a mulher. Mas o que eu quis deixar bem explícito é que antes de você ser qualquer coisa, você é mulher. Igual eu falei que eu quero voltar a fazer o curso de aeromoça. Por quê? Porque eu sou mulher, eu tenho meus sonhos, eu sou um ser humano, eu sou individual. Sou mãe. Busco fomentar a cultura sendo artista. Mas eu também tenho o meu sonho de mulher, que é me ver ali e falar, eu consegui isso aqui. Era o que eu queria, eu consegui. Passei 10 anos criando filho? Sei. Vou passar mais quantos? A vida inteira. Então trate de conseguir fazer os seus sonhos. Porque ser mãe é a vida inteira. Não é carreira. Entendeu? É uma vida. Que tá ali, que é sua vida, na verdade. Você tem que cuidar. Depende de você. Não tem escolha. Ah, mas quando fizer 40 anos, você vai fazer o quê? Vou continuar cuidando. É filho. Entendeu? É seu. Entendi perfeitamente. Bruna, pra achar o documentário, como é que eu faço? @docmulher. @docmulher. Isso no Instagram, é isso? É. Isso. Aí a gente vai deixar o link do YouTube disponível lá na bio. A gente não fez isso ainda, a gente vai fazer. Entendi. E no meio de transmissão, vocês vão criar um canal próprio do documentário? Vocês já sabem, já tem mais ou menos uma ideia de como? Você falou canal como? Pra poder soltar o documentário. Vocês sabem qual canal vocês vão fazer? YouTube. No YouTube? É. Mas no seu YouTube ou no YouTube no canal do documentário. Ah, vocês vão vai ter que criar, né? Ah, entendi. É que quem ficou com essa parte foi o Nego. Que ele é produtor executivo, né? Então ele executa as coisas ali pra mim. Ele que mexe no Insta, ele que vai coordenando. Ó, Bru, tem isso. E ainda a gente não jogou no YouTube. A gente vai fazer isso ainda esse final de semana, na verdade. Legal. Porque faz parte da prestação de contas. Ah, entendi. E até falando sobre essas pessoas que trabalharam no documentário, você falou meio por cima o que cada um fez, né, nesse caso. O Nego foi o coordenador executivo, ele que convidou o pessoal. Certo. Hoje é ele que cuida da rede social pra mim. E ele que vai abrir o canal no YouTube. Certo. E ele, meu namorado, um beijo, te amo. A Risca foi a entrevistada. A Cris foi a intérprete de Libras. O Black foi o editor. Tá me ajudando aí até hoje, que a gente vai fazer outras exibições, ele tá fazendo as artes. Ele que editou, ele que fez o beat.
Tem um beat lindo lá, bem brasileirinho. Quando passa as crianças andando assim. É dele, tá? É original do Black. E o Will foi fotógrafo. Legal, Fez legal. as fotografias pra gente, editou também. E o Black fez o beat, é isso? Também. Tem um beat próprio do Todos do os Doc. beats dentro do doc é do Black. Que legal. A gente não quis pegar algo pra poder ter o risco de cair o vídeo. Não sei. Vamos fazer tudo original? Vamos. Ele se Entendi. dispôs a fazer o beat, lógico, né? Quanto mais autêntico, melhor. Não, e é Com muito certeza. legal, né? Porque pra quem não sabe, existe hoje no YouTube essa questão de direito autoral em relação à música é um negócio muito difícil, muito complicado. E quando você vai fazer um documentário, você precisa pensar nisso, né? Sim, Tudo precisa ter um tom autoral, né? sim. E ter beats próprios é bem legal, é bem legal. É. Tudo que é autêntico é legal. Tudo que é original é muito legal. Não, é bacana demais. Bruna, eu quero de verdade agradecer aqui sua presença aqui, tanto de compartilhar um pouquinho assim do documentário quanto da sua história. A gente quer agradecer demais. A gente tá muito feliz assim de ter vários artistas que a gente pode, além de compartilhar a história da arte, a gente consegue conversar assim de uma forma mais profunda sobre a pessoa, né? Sim. Então a gente fica muito feliz. E a gente gosta muito de indicar referências aqui para quem está nos escutando, porque o Papo Cultura não pode ser só Papo Cultura se a gente não falar de cultura de uma forma bacana. E todo artista tem a sua referência, né? Tem a sua referência, tanto na escrita quanto música. Você falou sobre vários artistas que influenciaram a sua história, né? Eu achei muito legal. Você tem uma tatuagem aí do Chorão, cara. Tenho. É. Um dos maiores artistas aqui que a gente teve no Brasil, acho que o último grande, assim, da década de 90, assim, muito legal. Mas eu gostaria que a pessoa fosse pra falar pra uma pessoa, você não pode passar pra essa vida pra outra sem... Qual que é a referência que você daria pra gente, artística? Ah, Chorão. Autêntico. Coração. Acho que eu me criei em cima da base do Chorão. Putz. Falando de escrita, Ariano Suassuna. Nossa. Falando de música, já era uma dúvida, mas eu ficaria com Sage ou Nina Simone. É que a Nina Simone, ela foi uma grande artista, mas na vida real, pra quem assistiu o documentário dela, viu que ela não foi uma boa mãe. Ela batia muito na filha dela. Isso meio que me deixou um pouco triste quando eu assisti o documentário dela. Mas eu fico com a Sage. Em referência de arte, de beleza, de voz. Que mais de referência que você quer? Desde escrita, de música, de beleza. Fala um filme aí, bom pra gente. Nossa, agora você me apertou, hein? Porque eu gosto de tanto filme. Ai. Bacurau. Brasileiro. Bacurau. Brasileiro. Bom, Bruna, eu quero agradecer demais aqui a sua presença aqui, a nossa conversa. Primeiro, falar se você gostou desse papo. Antes eu tava meio ansiosa, assim, porque é difícil toda entrevista falar, né? Assim, abertamente. Mas eu adorei. Foi muito bom. Pô, que legal. Foi muito proveitoso. A gente fica... E muito humanizado também. Se vocês forem vir, não venham com medo. É muito bom. Pode vir, que o pessoal aqui é legal. O pessoal aqui é gente boa. É. O pessoal aqui é gente boa. Ô, Bruna, eu fico mais uma vez muito feliz de ter você aqui. E pra achar os trabalhos aí da Bruna, conhecer um pouquinho mais da Bruna, como é que eu faço, hein? Eu sou meio low. Eu sou bem low. Meu Instagram é fechado. Normalmente eu exponho as coisas que eu faço por fora na minha bio ali. Então o meu brechó tá ali, o documentário tá ali. Se quiser me seguir, eu aceito lá. O brechó é qual o endereço do online brechó? também. É @brechó _ 24 de maio. @brechó 24 de maio. Tem o _ 24 de maio. Mas pra saber de mim especificamente é um pouquinho mais... É que é tudo fechado lá, né? Eu sou low. Legal. Fala só o endereço do endereço pra galera achar o documentário. Doc Mulher. Doc. D de dado, O de ovelha, C de cachorro, mulher.
Legal. Ó, pra você conhecer esse documentário de um assunto que é tão caro, você vai lá no @docmulher, que aí você vai conhecer essa história, uma história tão importante e que a gente precisaria falar mais, a história do artista, a história da mulher. E a gente tá muito feliz aqui de fechar mais um Papo Cultura. Eu tô com um texto aqui, eu posso falar um texto? Ah, não pode, Bruna, não pode. Eu pensei bem. Pode falar, Bruna. Posso pode mesmo? falar, pode. A gente tá com tempo pra eu falar esse texto? Por favor. Eu vou ser breve no texto, tá? Não, pode ler inteiro. A ideia de cultura habita uma dicotomia complexa no imaginário social. Ora é vista como luxo, ora é vista como balbúrdia. Independente da escolha, ambas acabam reforçando discursos que afirmam sem dó que ela é descartável, desnecessária em uma sociedade faminta e sofrida, e endossa supostas justificativas para que sejam as primeiras políticas a serem cortadas em momentos de arroxo orçamentário. Em uma sociedade em que pessoas morrem nas filas dos hospitais por falta de atendimento, como reivindicar lugar ao sol para a cultura que a coloque no mesmo patamar de importância que direitos sociais como transporte e saúde? A resposta vem simples e direta. Nenhuma sociedade conseguirá superar suas desigualdades e atingir uma maturidade de justiça se a proteção e a valorização da cultura não estiverem inseridas neste processo. A exploração e a alienação da população só podem ser rompidas pela cultura, em amplo diálogo com a educação. Na sociedade administrada em que vivemos, que dita nossos horários, nossos gostos e controla nosso cotidiano inerte, ocupado em nascer e morrer, a cultura nos resgata da monotonia, da obediência, do silenciamento, da ignorância e substitui isso por reflexão, autoconhecimento, consciência social e pensamento crítico. Falamos aqui de cultura tanto em sentido antropológico, referente a manifestações de identidade em territórios específicos, quanto em sentido artístico e político. Por mais que possa parecer redundância essa afirmação, afinal, toda arte é política. Até as obras de arte que parecem ser meramente estética carregam consigo a potência política porque são expressões de um determinado tempo, de um determinado espaço, resultados de vivências específicas, mas principalmente porque suscitam nas pessoas observadoras o desejo de reflexão. Só de responder intimamente à pergunta, gosto ou não gosto, é um exercício grandioso de pensamento, diante da sociedade domesticada em que estamos inseridos. Nesse aspecto, a arte se revela como necessidade social, é ofício. É necessário ter artista na sociedade para estimular a reflexão geral. A negligência da cultura é o medo da revolução. É pela proteção da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira que conhecemos de fato a nossa história, que conhecemos o lado violentado do nosso passado, que nos conectamos com as nossas raízes, que desenvolvemos sentimentos de pertencimento que desemboca na vontade de lutar por mais justiça e igualdade. É pelo fomento à produção artística que o pensamento crítico geral é exercitado. E aí, se pessoas começam a pensar se gostam ou não de uma pintura, por exemplo, logo estarão pensando se gostam ou não da proposta de alteração previdenciária apresentada pelo governo. Fomente a cultura. Porque o que a gente está fazendo agora, um dia vai ser grandioso. Cultura é necessária para a sociedade civil. Obrigada pelo espaço. Uau! Muito bom. Por esses momentos e por outros que a gente continua fazendo o que a gente faz e falando do que a gente fala. Bruna, a gente quer agradecer demais e não tem outra palavra que não seja gratidão. No sentido de, primeiro, de abrir o seu coração, de ter feito o documentário para falar de um assunto tão caro, de compartilhar aquilo que você tem dentro de você. E esse texto, eu acho que é um texto hiper importante, porque por mais que a gente tenta definir a cultura ela é sempre menosprezada, justamente porque as pessoas não entendem o valor daquilo que elas estão perdendo.
Até porque quando a gente não gosta de uma coisa, como o seu texto que você disse muito bem, e a gente fala que não gosta, até esse não gostar, ele é embasado através da cultura. Porque alguém só sabe o que gosta, o que não gosta, quando ele conhece outras coisas. Então é muito importante esse papo cultura, que a gente fale sobre papo de cultura para exemplificar as coisas que precisam ser ditas, as coisas que não precisam ser ditas. E nós queremos andar sempre através de ombros de gigante. Eu costumo dizer que todo artista é um gigante quando ele fala da arte dele, quando ele exemplifica a grandeza dele e quando ele fala das dores deles. Então é muito importante esse papo aqui. E eu quero te agradecer demais, elogiar esse texto. Esse texto é seu? Sim. Pô, eu quero agradecer de verdade por ter compartilhado esse papo, esse texto com a gente, porque demonstra que o artista ele tem muita coisa para falar. E espaços como esses de falar sobre a cultura, com os artistas que fazem a cultura, faz muito sentido pra gente. Porque a gente quer mesmo que o artista seja ouvido, que o artista seja apreciado, mas acima de tudo, nós queremos que o artista seja respeitado. E isso vai muito além de incentivo à cultura. Isso vai do respeito. Então, se você conhece um artista, se você tem um amigo artista, a primeira coisa que você deve fazer como amigo é incentivar o artista. Porque tem muito lance do artista. Quando o artista é grande, tem várias pessoas para dar tapinha nas costas. Mas quando o artista está galgando o caminho degrau por degrau, as pessoas costumam abandonar o artista. A gente sabe que é um caminho solitário, mas o mundo precisa de solidariedade. O mundo precisa de arte. O mundo precisa de cultura. O mundo precisa de amor. Esse foi o Papo de Cultura. Quero te agradecer demais aqui por esse papo, pelo texto, pela conversa. Vamos dar tchauzinho ali, ó. Ó, gente, até a próxima. Até a próxima. Nós nos vemos no próximo Papo Cultura. Tamo junto. Demais. Foi muito bom. Cara, eu gostei.